gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que nessa temporada, gente, estamos estudando o tema identidade, mensagem, herança e missão adventista. Olha, gente, pensa na oportunidade de você, quem sabe, fazer algumas avaliações aí sobre a sua identidade como jovem cristão adventista do sétimo dia. Quem sabe repensar algumas coisas, estudar. É realmente a base da minha fé, isso que a gente está estudando aqui. Aproveite essa oportunidade. E você que por alguma razão está aí acompanhando aqui esse podcast, esse monte de crente aí, trocando ideia sobre a Bíblia, quer conhecer sobre o que a igreja adventista ensina, prega, o que seus membros acreditam, tá aí uma grande oportunidade, assim, um case para você mergulhar, perguntar, quem sabe trocar uma ideia no chat também aqui com a gente. Mais importante de tudo, saber que Deus tem um chamado para você que acredita na volta de Jesus, crer na Bíblia, na palavra de Deus, você que tem buscado a verdade, tal como ela está na Bíblia. Então fique com a gente que você vai crescer com a gente também, como a gente vai crescer trocando ideias aqui juntos, através da palavra de Deus. Espero que você tenha nesse conteúdo, nesse material, em áudio e em vídeo, um recurso a mais aí para você se apaixonar pela palavra de Deus e se preparar para a breve volta de Jesus. Essa é a principal razão, quem sabe, um dos principais legados e mensagens do movimento adventista, da Igreja Adventista, para esse tempo. Preparar um povo para a breve volta de Jesus. Bom, eu estou com eles aqui mais uma vez, eles têm nos abençoado, foi uma troca de ideias muito enriquecedora, foi muito legal, e eu queria agradecer aqui a eles por estar aqui com a gente. Eu queria começar aqui apresentando, inclusive, ele, né? Aqui meu brother, ele é TI, casado com a Jéssica, é um amigo já de algum tempo que eu tenho feito aqui na Paulista Leste, alguém que confio bastante, é fundamental nos eventos, treinamentos aqui do nosso ministério, e é muito bom poder estar com você aqui. Guilherme, querido Gui, obrigado aqui por estar com a gente aqui no nosso podcast No Contexto. Mais uma vez, bem-vindo, tá, brother? É cadeira cativa já, viu? É isso aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, sempre bom estar aqui com vocês. É claro que a gente não vem sozinho, né? Para um evento como esse, então, para hoje eu chamei a Arícia, participa com a gente lá na Igreja da Casa Verde, excelente comunicadora, momento dos anúncios, ela tem assim um feeling, um jeito especial de cativar a igreja para o momento que a gente está falando. Seja muito bem-vinda, Arícia. Ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com todos vocês. Foi muito bom o nosso primeiro episódio, vamos para o segundo, né? Mas eu vou apresentar a outra parte da bancada aqui. Eu tô aqui com o pastor querido da Casa Verde, da nossa igreja, e ele tem ajudado a gente muito aqui a entender mais do Apocalipse e nos ajuda lá sempre na igreja, tá sempre presente com a gente. Muito bom ter você aqui e estar com você aqui, pastor. Amém. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse estudo. E tem aqui ao meu lado o pastor Fabrício, né, o nosso líder de jovens, que está aqui sendo o nosso moderador. E igual eu falo com o pastor Fabrício, o podcast está uma bênção porque o moderador é uma bênção, viu, pastor? Boa. Obrigado, brother. Na realidade, o podcast não acontece de jeito nenhum sem a galera, né? Sem vocês. A gente tem sempre trazido essa ideia de que é um momento da gente estudar a Bíblia. Não é uma troca de ideia só entre pastores, né? Um tema teológico, mas é um momento onde a gente bate, né, um papo com nossos jovens aí, ouve. Vocês representam muito bem os jovens da nossa igreja, né? Os homens, as mulheres, os líderes da igreja que tem aí a cada sábado, a cada semana, na escola, na faculdade, nos seus jornadas, às vezes, tripla aí, né? Sendo uma bênção na igreja local, e vocês representam muito bem os jovens, né, da igreja, e especialmente aqueles que estão aí focados, né, no seu preparo para a volta de Jesus. Obrigado por estarem aqui, tá? Mais uma vez, tá? Eu queria também desafiar você aí que está em casa a seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, acompanha os bastidores, né, do podcast, os cortes, o tema da semana, seguindo lá nos Jovens Adventistas APL. Você acompanha lá todos os bastidores do podcast, o que vai acontecer ao longo do ano no Ministério Jovem. Estamos já caminhando para o final, vem desafio novo, tema do ano que vem, gente, Maranata, olha que tema incrível, que também é o tema da nossa convenção de líderes aí que vai acontecer lá em Brasília, lá no finalzinho de maio, início de junho. Você está mais que convidado a fazer parte desse grande projeto, tá bom, com a gente? Eu queria também dizer a vocês que estamos lá no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você acompanha lá o nosso conteúdo, a minutagem, quer num dia específico, num tema que você quer tirar alguma dúvida, ter alguma ideia, algum insight, vai lá, acompanhe nosso conteúdo em áudio e também em vídeo, sempre liberado no início da semana para ser uma ferramenta, um recurso a mais para te motivar, te incentivar. Você que é diretor de jovens, você que é professor da Escola Sabatina, é o mediador, é o moderador da tua classe, é um recurso para que você esteja aí não só
cresça e aprofunde o seu conhecimento no tema da semana, mas também seja aí um recurso a mais para abençoar os seus jovens, a sua galera aí na sua classe da Escola Sabatina. Beleza? Eu queria pedir aqui o pastor William, nosso convidado ilustre, doutor William, hein? É isso aí. Faz a oração para a gente aí, pede a bênção de Deus para que a gente entenda esse tema, que é um tema realmente incrível. Todos são, mas esse aqui, gente, ele é fundamental para a gente. Ora aí, por favor. Oremos. Eterno Pai, grandioso Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. E neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para nos dar compreensão desse assunto tão importante. Que cada pessoa que assistir esse podcast possa receber a luz dessa mensagem que é tão essencial para os nossos dias. Amém. Dirige-nos nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tema da semana, tema do episódio. Olha, gente, que top, hein? O Grande Conflito. Esse é uma das marcas distintivas, até foi um dos livros que a gente mais distribuiu. É o tema de um livro, gente. Em algumas versões chama de A Grande Controvérsia, mas esse ano veio com um tema de um livro, inclusive baseado na Bíblia. É fantástico. É uma boa leitura, tá? O Grande Conflito, que é o tema do episódio de hoje. E eu queria já ler um texto, porque o capítulo 12 do início, aqui agora a gente leu no tema anterior, a partir do verso 14, a gente vai ler agora um pouquinho antes, a partir do verso 7, até recomendo que você leia o capítulo todo, vai dar um vislumbre um pouco maior desse grande conflito já descrito na Bíblia, que vai seguramente ajudar você a entender o porquê que existe tanto sofrimento no mundo hoje, porquê que o mundo está como está hoje, por que que isso acontece, aliás, por que que Deus permite esse tipo de coisa, né? É muito importante você ter esse vislumbre e seguramente você, assim como nós, ao termos contato com a Bíblia, vai perceber que nesse grande conflito entre o bem e o mal, já tem vencedor. O desafio é para você saber de que lado você quer estar, tá bom? A partir de agora, especialmente, tá bom? Apocalipse 12, a partir do verso 7, fala assim, ó, houve guerra, em algumas versões fala peleja, luta, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos, ou para a terra com os seus anjos. Então, ouvi uma forte voz que bradava, que clamava pelos céus, dizendo, finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles os derrotaram, olha, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Amaram, ou não amaram, perdão, a própria vida, nem mesmo diante da morte. Olha que texto incrível. Esse texto aqui faz uma revelação incrível para nós, a revelação de que houve antes, né, desse conflito ser transmitido, né, ou transportado para este planeta, para esse lugar, ele começou em outro lugar, né? E até é curioso, né, porque a Bíblia diz que houve uma peleja, houve uma guerra, né, entre Miguel, que a Bíblia apresenta Miguel como sendo um dos nomes ou codinomes de Jesus, né? Ele se apresenta como o principal dos arcanjos, o autor da criação. Satanás, antiga serpente, deu muitos adjetivos ruins, negativos, Satanás, antiga serpente, o diabo, Satanás, para deixar claro quem é o inimigo, quem é esse anjo que arregimentou outros anjos no céu, que pelejaram contra Deus, o seu caráter, a ordem que havia no céu, etc. Diz que eles foram expulsos do céu, foram expulsos aqui e acharam lugar neste mundo, e ao chegarem aqui, vivem perseguindo, perturbando, acusando, fazendo tudo o que podem, né, para que as pessoas não acreditem em Deus, não reconheçam a Deus, não acreditem nem confiem de que Deus é um Deus confiável, um Deus de caráter e etc. e tal. Então, a Bíblia diz que esse grupo, embora tenha sido lançado neste mundo aqui, haverá e há um grupo que vai confiar em Deus, que vai permanecer firme ao lado de Deus, que vai testemunhar a respeito do caráter deste Deus, da palavra desse Deus, e diz a Bíblia que eles irão vencer pelo sangue do Cordeiro, né? Bom, assim é o descortinar deste grande conflito que começou no céu e, segundo a Bíblia, foi transferido aqui para a terra, mas que também terá fim. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Vamos ao time de semana da semana, vamos lá? Bora. Na tela aqui ou na sua lição em casa, acompanha aí.
Grande conflito é o tema da semana. E olha que legal, hein, gente? Eu queria ouvir as impressões de vocês aqui, que vocês conseguiram extrair, ou que impressão vocês tiveram ao olhar ou ter contato com a tirinha da semana. Um de cada vez para não causar tumulto, tá, gente? Vamos lá. Alguém lembra da onde que é essa tirinha? Do que essa tirinha remete? Olha, eu acho, Guilherme, que sua intenção é revelar a nossa idade, né? Porque quando os caras que estudam a lição, que tá que nem eu, como o pastor William, já acima ali da metade da quilometragem, a gente fica fingindo que entende, sabia? Ah, é? Mas você pode revelar para não ficar nenhum tipo de... Vai lá. Isso daí remete ao desenho do Scooby-Doo. Olha Que aí. eles sempre capturavam o vilão e no final vamos descobrir quem que é o vilão. E era a pessoa que menos se esperava. Era alguém que não tinha suspeitas. Era Sempre assim, né? Sempre assim. Prendia o cara e tava lá, Isso. que ia revelar, era quem tava o tempo todo do lado deles. Né? Exatamente. Verdade. E aí é o que acontece agora. Jesus ali, ele faz um exposed no vilão, que no nosso caso, então, já não é um vilão tão desconhecido. É bem conhecido por conta dos relatos bíblicos. Boa, muito bom. E aí, quem mais? Mas que se a gente for nessa linha, lá pra gente já é conhecido. Mas na época que iniciou o grande conflito, muitos anjos não esperavam que ele fosse o vilão, porque ele era um líder. Verdade, Né? fantástico. Se a gente pegar essa pegada aí do Scooby-Doo, a gente pode dessa O exposed pros anjos também deve ter sido bem... surpreendente, né? Com certeza. Seu líder traidor. Exato. E vale destacar também que se você olha no desenho ali, Jesus está expondo o inimigo, mas olha lá a marca nas mãos. É após a cruz. Verdade. Porque veja que Satanás ele começa a guerra no céu, atacando o governo de Deus, atacando a honra de Deus, Caráter de Deus, né? atacando o caráter de Deus. E Deus, ele poderia ter destruído Satanás assim, mas não resolveria o problema. Porque se Deus destruísse Satanás ali, ia ficar uma dúvida eterna no coração dos anjos. Eles iam dizer assim, puxa, será que Lúcifer estava certo? Então, Porque- se falar o contrário... Se falar o contrário, é fulminado. Então Deus deixou o mal crescer para mostrar para o universo, né? Quem é bom e quem é mal. E é interessante que Ellen White, nós falamos sobre o dom profético semana passada, né? Ellen White, ela comenta que ficou uma ponta de dúvida no coração dos anjos até a cruz. Veja, Satanás e os seus anjos foram expulsos dos céus e ainda assim os anjos ficaram na dúvida. Será que Satanás está certo? Lúcifer está certo ou não está? Na cruz ficou exposto para todo o universo o quão bom Deus é e quão mal Satanás é, né? E aí, na cruz, Jesus realmente expôs quem é o inimigo do universo. A consequência final do pecado foi a morte de Jesus. E eu achei interessante também essa ideia, não sei se vocês perceberam, mas essa figura, né, que representa Satanás, ele está preso, Verdade. né? Então, apesar de que hoje a gente olha uma atuação muito forte do mal, né, com muitas frentes ideológicas, né, com mensagens, algumas subliminares, outras não, sofrimento, dor, né, tentando de alguma forma dizer que Deus é um Deus, tudo bem, até criou o mundo, mas ele é ausente, abandonou, né, não cuida da gente, ou cuida de alguns e outros não, né, parece que esse Deus não é tão bom assim, não é tão confiável, é diferente, parece que a Bíblia do Antigo é um, né, aqui é outro, aliás, se ele é tão bom, por que deixou o mal vir aqui para esse mundo? O que isso tem a ver com esse negócio, né? Então, no fundo, ele usa muitos recursos. Parece que há uma certa liberdade hoje, Sim. né, de Satanás, desse inimigo que foi expulso do céu, foi exposto no céu, veio aqui para a terra e faz um trabalho terrível de sofrimento, de perseguição, de acusação, de desestímulo para que as pessoas não sigam a Deus, não assumam sua identidade ao lado de Deus, assumam um testemunho de que lado estão, etc., que elas não aceitem, né, o Cordeiro de Deus, o sacrifício que foi feito por nós, não entendam o que foi feito na cruz, né? Mas haverá um momento que ele não vai ter ninguém para tentar, não vai ter ninguém para poder enganar, não vai ter ninguém para acusar, né? E ele vai ser totalmente revelado, exposto. O que é legal é que já temos o spoiler na Bíblia, né, de quem ele realmente é, né? O que ele causou no céu, um estrago violento no céu e também tem feito aqui na terra. Mas é muito legal saber que quem estiver com Jesus e aceitar o sangue de Jesus, seguir o Cordeiro de Deus, ele vai ser vitorioso contra esse enganador, acusador, mentiroso, todos os adjetivos, né, que estão lá, né, que estão lá descritos em Apocalipse. Bom, a gente começou já aqui com o pé direito, gente, sem misticismo, tá? Mas começamos bem, né? Porque a Bíblia já apresenta assim, um panorama geral desse grande conflito que é real. Mas por vezes outra a gente fica assim, rapaz, alguém pode pensar, né? Esses jovens adventistas aí, esse pessoal adoram a teoria da conspiração, né?
gosta de criar uns negócios assim. pra Meio tentar- obscuro, meio... tal. E aí, Guilherme, cara, é mais uma teoria, esse negócio de grande conflito entre o bem e o mal, Deus, Satanás, céu, terra, né, perseguição. É mais uma teoria ou de fato isso é o grande background, né, o grande pano de fundo para todo o sofrimento que existe nesse mundo? Interessante. Eu vou usar um off-topic aqui, que ele não tem tanta Só relação... traduz aí, tá? Que é difícil. É a um linguagem tema do dia que a ele dia, não né? está relacionado diretamente com a lição, com esse tema de agora. Que é o seguinte, a própria teoria da evolução e a teoria da criação. Nós acreditamos, então, que Deus criou o mundo, outros acreditam que o mundo surgiu do nada, e isso pode ou não ter impactos na nossa vida. A questão do grande conflito, se nós acreditarmos apenas como uma teoria, e quando a gente se depara, então, com assassinatos, com crimes, com guerras e com tantas outras mazelas, se a gente acredita, então, somente em Deus como Criador, mas não acredita no grande conflito, a gente pode pensar que Deus é o responsável, em última instância, por todo o sofrimento que existe no mundo. Agora, quando nós entendemos na perspectiva correta que todo o pecado, a morte, criminalidade, todo o tipo de sofrimento que nós temos hoje, ele surge como resultado da rebelião de Satanás contra Deus lá no céu, e que nós acabamos vindo como um segundo estágio de toda essa rebelião, aí a coisa muda um pouco de figura. A gente consegue perceber as consequências disso e também o porquê é tão importante nós tomarmos a posição correta nesse grande conflito, que é ao lado de Deus. Eu até fiz uma outra anotação aqui, que ter a noção real e correta do conflito entre Deus e Satanás nos ajuda a entender melhor o nosso lugar nesse tabuleiro, como nós estamos inseridos nesse jogo, e também o objetivo que nós temos, que é levar a mensagem para outras pessoas e ajudar a salvar do pecado e guiar no serviço para alcançar cada vez mais pessoas. Então isso precisa ser mais do que uma teoria para nós, deve ser algo real. Tem até uma outra parte que eu achei bem interessante aqui, um teólogo adventista chamado Herbert Douglas, ele diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia receberam a perspectiva que fornece uma teoria de tudo. Ela nos apresenta a mente de Deus. Nós não a descobrimos, simplesmente a recebemos. Nós a chamamos de tema do grande conflito, que é justamente a rebelião de Satanás contra Deus lá no céu, que acabou vindo aqui para a Terra de uma forma mais contida, mas que afeta todo o universo. Nós somos espetáculos para o mundo nesse cenário onde quem vamos adorar, se vamos nos posicionar a favor de Deus e adorá-lo, ou contra Deus e não adorá-lo e automaticamente estar ao lado de Satanás, em rebeldia contra Deus. Ok. Alguém mais queria complementar aí alguma coisa sobre essa questão da ser mais do que uma teoria, a mensagem do grande conflito? Vale destacar que, como o Guilherme disse, o grande conflito ele é muito real, né? Tá aí, o bem e o mal tá na nossa cara, né? E tá nos noticiários, tá até nos filmes, em tudo o bem e o mal tá presente ali, né? Então você percebe que há um conflito entre o bem e o mal. O pastor Fabrício falou no início ali sobre o livro O Grande Conflito, né? E eu quero aqui dizer que se você sentir-se aguçado pelo tema, compra o livro, adquire o livro O Grande Conflito, né? O livro Grande Conflito, ele conta essa história desse grande conflito com ricos detalhes. E uma curiosidade sobre o livro Grande Conflito: a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo e o Grande Conflito é o segundo livro mais traduzido no mundo, né? E o Grande Conflito, ele nos mostra ali que esse livro, o Grande Conflito, nos traz essa informação, né? Que a Bíblia nos traz que nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós estamos inseridos. Ele foi transferido aqui para a Terra quando Adão e Eva caíram. Pronto, todo ser humano que nasce, já nasce dentro do grande conflito. Você não escolhe, sabe? Eu não quero participar dessa briga. Essa briga é de Deus e Satanás, eles se virem aí. Não, você não escolhe. Você está no grande conflito. Você só escolhe o lado, né? Você só escolhe o lado, né? Você está inserido. Nasceu nesse mundo, está inserido. Eu digo o seguinte: você querer ficar fora do grande conflito é a mesma coisa que você pular na piscina e não querer se molhar. Não tem jeito. Então você nasceu nesse mundo, você já está nesse grande conflito. Agora, como a Arícia disse, escolha o lado. E veja que, pegando a fala de Deus ali com Moisés, né? Deus fala assim, ó: eis que eu ponho diante de você a vida e a morte. E ele dá até o toquezinho, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas. O grande conflito está aí. E o grande conflito, no final, você vai receber a vida eterna ou morte eterna.
Vida eterna com Jesus, morte eterna com você ficar do lado de Satanás. E aí o conselho de Deus é: escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Achei legal essa ideia, né? Porque desde a Reforma Protestante, né, a Bíblia apresenta de que houve assim uma iniciativa de Deus de remover várias camadas de ignorância, de trevas, não é? Que haviam na humanidade, né? Então vários reformadores surgiram com essa ideia de dizer, olha, voltem-se para a Bíblia. E é na Bíblia que a gente encontrou essa realidade de que existe algo que vai muito mais além da Terra, desse planeta, não é? Que é muito maior do que a gente, né? Embora envolva a gente também. E por isso que ela é chamada, né, esse autor chama de a teoria do tudo, porque a partir da teoria da mensagem, do tema do grande conflito, a gente compreende tudo. Porque algumas teorias surgiram, né, que você citou aqui, a questão também da evolução, né, ou da teoria do criacionismo. Por que elas existem? Porque existem tantas coisas hoje tentando fazer de tudo para que a gente não tenha compreensão dessa revelação. Tirar o nosso foco daquilo que realmente importa, conflito. Né? Então, houve sim, e a gente entende, né, que enxergar o mundo, compreender o mundo, inclusive a nossa vida, o que acontece com a nossa própria vida, a partir das lentes do grande conflito, né, da cosmovisão do grande conflito, a gente vai ter uma noção panorâmica, um timeline gigantesco do começo, do meio e especialmente do fim, né, desse grande conflito, que não será eterno. Ele já tem dia e data na mente de Deus para terminar, acredite, saiba disso. Caminhando agora mais aqui, eu queria ouvir agora a Arícia. Diz que Ellen White, na experiência dela, né, como mensageira do Senhor, ela experimentou diretamente um ataque, né, real do maligno de Satanás. Como é que isso aconteceu? Eu queria que você tentasse dizer para nós aqui como é que foi essa experiência de Ellen White. A gente estava conversando, a gente conversou no episódio da semana passada do dom profético de Ellen White, né? E do quanto isso é importante até os dias de hoje. Uhum. E essa importância não foi ignorada por Satanás. Ele atentou contra ela, assim, dela ficar fisicamente muito mal. Tem até um trecho aqui na lição, eu vou ler, no Compreenda, você que está em casa pode acompanhar com a gente, que um dos trechos dela mesma falando: Satanás tentou tirar minha vida, a fim de impedir a obra que eu estava para escrever. Porém, anjos de Deus foram enviados em meu auxílio para colocar-me fora do alcance dos efeitos do ataque de Satanás. Ele tentou pessoalmente contra Ellen White. E aí a gente falando que a gente conversou que o dom profético ele também é pra gente, a gente também faz parte do grande conflito. Satanás também vai tentar a gente. Uhum. Se tá confortável demais, peraí, a gente tem que olhar. E tem uma frase de um amigo meu que ele diz, e eu acho ótimo, ele fala assim: eu não consigo vencer nem o açúcar sozinho, imagina Satanás. Não tem jeito da gente querer achar que sozinho, ou de que, tá tudo bem essa concessão, Satanás, ele é especialista em tentar a gente, ele é especialista no mal. Então, só com Jesus. E a gente vê aqui pelo relato da Ellen White, só porque ela estava com Cristo. Anjos foram enviados para que o maligno não atacasse ela de forma... Ele atacou de forma direta, mas para que ela não sucumbisse, né? Então, só com Deus mesmo, para vencer o maligno. Eu achei interessante que você mencionou um ponto importante aqui, é que embora Satanás, e isso é claro, ele atentou contra Deus no céu, né? Contra a honra de Deus, contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus, contra os seres criados por Deus, né? Após ele ter sido expulso do céu, você percebe um ataque direto, né? Através do engano, da mentira, né? Tentando colocar a palavra de Deus em dúvida com Adão e Eva. Você vê isso com os filhos de Adão e Eva, né? Com Noé. O Moisés aqui tinha um ministério para cumprir, tentou matar Moisés com decretos e tal, etc. Você percebe que Satanás ele é muito sujo, né? Ele é muito baixo, né? E quando ele não consegue, por meios assim mais convencionais da parte dele, ele apela mesmo. Então eu vou tentar silenciar você. Foi assim, né? No período do surgimento da igreja cristã, dos profetas da igreja cristã primitiva, né? Fundada por Cristo, os apóstolos, né? Aí, período da Idade Média, né? Quantos morreram queimados, vivos, cortados ao meio. Então, você percebe que esse recurso ele é muito... tipo assim, quando ele não tem o que fazer, ele apela.
né? E aí ele vai apelar com governos, com metodologias, com técnicas. Primeiro ele vai tentar talvez uma perseguição. Se não der certo, ele vai tentar desacreditar o que está todo mundo falando que é a verdade. Aham. E justamente para tirar a credibilidade da mensagem. E aí fica mais fácil enganar. Então, você percebe, né? apelação. Você percebe isso na vida de Ellen White, como ela mencionou, né? Imagina, ela teve um derrame, cara. Um negócio assim que na época era algo assim, quase praticamente irreversível. Uma coisa assim que você... Imagina a pessoa tendo um derrame cerebral, né? Sem contar, às vezes, que ela mesma cita que Deus mostrou para ela que Satanás queria fazer que ela sofresse um acidente de trem, essas coisas, né? Sim. E é interessante o que você colocou aí, Fabrício, que Satanás ele tem duas armas que ele usa no grande conflito e ele vai intercalando elas. Você pode perceber toda A estratégia meio aqui batida, né? você estuda ali, toda a ação de Satanás ela está baseada em duas estratégias de guerra dele, que é engano e perseguição, né? Engano, tentar fazer uma cópia, né? Ele adora fazer isso. A contrafação, misturar a verdade com o erro, sabe? E um ponto interessante que na perseguição que você citou bem, veja que Satanás tentou acabar com o cristianismo com a perseguição, né? Mas ele se deu mal, porque até os escritores dizem que o sangue do cristão... Os próprios inimigos reconheceram isso aí, que o sangue do cristão era semente, porque derramava o sangue mais de um, matava, mais Multiplicava. se convertiam 30, né? E aí Satanás, ele fez o quê? Sabendo que com perseguição ele perderia a batalha, ele foi para o engano. E a gente vê que Satanás tem ganhado o espaço com o engano, porque você vê 40 mil denominações cristãs dizendo ter a verdade, misturando a verdade com o erro, comercializando a fé, né? Então, e ele vai mesclando, uma hora é engano, uma hora é perseguição, e vai ali trabalhando para levar confusão e caos ao mundo. O que eu queria destacar na fala dela aqui é que, embora os ataques de Satanás sejam reais e pessoais, muitas vezes, né? Estratégicos, inclusive, que se ele silenciaria mais, ele prejudicaria toda uma mensagem que deveria ser dada ao povo de Deus nesses últimos dias, né? Mas eu queria destacar é que Deus, ele protege a gente, né? Amém. Ele envia proteção, guarda, né? Quando ele faz o trabalho dele, ele vai proteger. Se ele achar necessário, ele vai guardar e acabou. Lutero não morreu, não quis morrer, não morreu, acabou. João não morre, não, vai morrer, bota no caldeirão de óleo fervente. Não vai morrer, porque eu não quero que ele morra. Então ele guarda, quando ele quer guardar, ele guarda, né? Ele tem um propósito, uma missão. Até a parte aqui final diz que a verdade completa sobre as motivações de Satanás e sobre o caráter de Deus não ficaram totalmente evidentes a todas as pessoas, não ficaram evidentes até o fim, permitindo muitos equívocos nesse meio tempo. Porém, Deus é paciente e não se importa em esperar, sabendo que no fim todos irão reconhecer que ele é justo e misericordioso. Até a permissão de Deus tem como objetivo revelar o mal e revelar o caráter dele, né? O juiz de Deus, inclusive, até teve uma lição passada sobre isso na temporada, que não é para revelar o quanto a gente é mal, né? O juiz de Deus, esse momento de investigação e tal, mas para revelar o quanto Deus é bom. Então, o grande conflito, ele é permitido por Deus para revelar o caráter de Deus e de quebra também revelar o caráter do mal, né? De Satanás, etc. Então, ele ataca, mas nós temos também alguém para nos proteger. Agora eu queria ouvir aqui do pastor Williams que houve guerra. Eu queria até ouvir mais detalhes dessa guerra no céu. Por que Deus permitiu essa guerra chegar aqui na Terra, pastor Williams? Porque parece tão injusto, né? A senhora, assim, às vezes, por que Deus permitiu isso acontecer? Primeiro ponto que não combina guerra no céu, né? Como que pode, num lugar que tem um Deus bom, com criaturas boas, num céu perfeito, surgir algo imperfeito como a guerra, né? Mas aí é onde você vê a malignidade do pecado, né? Satanás, Lúcifer, né? Antes dele se tornar Satanás, Lúcifer, nós precisamos entender, ele era o maior dos anjos, ele era respeitado pelos anjos, né? Ele estava abaixo da Trindade, mas era o maior dos anjos, muito honrado. Só que Lúcifer, ele não se contentou em ser o maior dos anjos. Ele queria ser Deus. E agora Lúcifer começa a fazer essa obra no céu. Primeiro, a obra aquela astúcia, falando mal de Deus para os anjos ali. Dúvidas. Uma fofoquinha, a fofoquinha. Que acha que não tem problema né? nenhum. Então ele começa essa obra. E veja que Jesus, os anjos, tentaram fazer Lúcifer se arrepender. E Lúcifer, se tivesse se arrependido, ele teria sido salvo, né? Mas veja que ele não deu o braço a torcer. Lúcifer, a Bíblia diz que ele ficou, orgulhoso por causa da sua formosura, sua imponência, tudo, e isso subiu pela cabeça dele. E em dado momento, Lúcifer, agora vendo que tinha muitos seguidores ali,
E ele faz uma coisa que você vê que o pecado cega. Ele tenta atacar o trono de Deus. A Bíblia mostra aí, nós lemos textos, ele tenta destronar Deus do trono. Na impossibilidade dele se tornar Deus, assim, de Deus fazer ele virar Deus, ele fala, eu vou me fazer Deus por conta própria. Então ele tenta destronar o trono de Deus, né? E aqui vale abrir um parêntese, tá? O pessoal, às vezes, você vê lugares aí que fala assim, Lúcifer teve chance de salvação até a cruz. Não. Lúcifer teve chance de salvação até o momento que ele atacou o trono de Deus. Quando ele atacou a Deus, ali a porta-graça fechou para ele e para os anjos que estavam com ele. Deus tolerou Lúcifer longamente ali, esperando o arrependimento dele. Mas quando Lúcifer foi atacar o trono de Deus, aí Deus diz, basta. E aí Deus expulsa Satanás e seus anjos do céu, né? Satanás, então, se vê lançado nessa terra, e aí nós sabemos a história. Ele tenta Eva, leva Eva ao pecado, depois usa Eva para enganar, para levar o fruto para Adão ali, e Adão come, e pronto, Adão aceita o pecado nessa terra, né? E aí o conflito que era no céu se transfere para essa terra. Satanás ali, ele usurpou essa terra de Adão, né? E a boa notícia é que na cruz Jesus venceu Satanás, esmagou a cabeça de Satanás, e na cruz Jesus toma de volta o domínio da terra, e hoje o nosso representante é Jesus, né? Então, dessa maneira, o conflito chegou aqui até nós e envolveu todo mundo, né, Fabrício? Não sei se você percebeu, né, mas parece que em alguns momentos, né, até isso, né, Satanás usa para tentar descaracterizar a Deus, né, ou fazer a gente duvidar do caráter de Deus. Por que Deus permite, né, o sofrimento, né, o engano? Por que ele não resolve logo, né? É engraçado, né, porque a gente, quando não é com a gente quer que Deus resolva logo, né? E isso revela mais ainda o caráter de Deus, né? Sim. Um Deus que é paciente, um Deus que é longânimo, ele não age por impulsividade, ele não age com base em opressão, né? Ou, olha, autoritarismo, se você não me seguir, hein? Não, a base do governo de Deus é o amor. A gente vai obedecê-lo e amá-lo como uma resposta, não por medo ou por dúvida, né? Ou porque Deus ele é, né, autoritativo ou coisa parecida. Deus não aceita. Imagina a gente saber que alguém gosta da gente porque tem medo da gente. Saber que uma esposa, né, é fiel a você porque ela tem medo de você, não combina, não faz sentido, né? A base do amor de Deus é a razão para ele fazer tudo, inclusive para ser paciente. E ele permitiu, sim, né, que Satanás tentasse os seres humanos. E a gente sabe que o ser humano era livre, né? Adão e Eva eram livres, né? Deus criou os anjos assim, até anjos puderam escolher de que lado estavam. Imagine os seres humanos, né? E a gente percebe que nesse conflito de bem e mal, Satanás fará de tudo para que a gente duvide do amor e do caráter de Deus. E ele encontrou palco, né? Em alguns corações, em seres celestiais, aqui na terra também. E o mais importante de tudo isso é saber que existe como a gente se proteger, né, dos enganos de Satanás. Até o texto mencionou, né, o pastor William mencionou também aqui, de que existe, até pergunta aqui, ó, sendo fracos, né, o cara que não suporta nem o açúcar, sendo fracos e pecadores, como podemos obter vitória sobre Satanás? Como? E aí o texto diz assim, olha, acreditando ou aceitando o sangue do Cordeiro. Somente reconhecendo o amor de Deus, que foi manifestado na cruz através de Jesus, estaremos livres dos enganos de Satanás. Não é de que Deus é um Deus ausente, Deus é um Deus, né, que é indiferente à dor do ser humano, ou um Deus que não se importa com quem está passando. Ao contrário, ele se importou tanto que ele veio aqui pagar o preço pela nossa desobediência. Olha como muda tudo quando você entende o sacrifício de Deus, você entende o sacrifício de Jesus, né? A gente pode, através do sangue de Jesus, reivindicar a vitória que pertence a Ele. E isso é legal demais, saber, né, que a nossa única forma de nos mantermos guardados e protegidos dos enganos e dos ataques de Satanás é aceitando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, né? Então, Satanás, ele teme demais alguém que aceitou o que Jesus fez na cruz, aceitou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria até convidar vocês agora aqui, já que a palavra-chave da semana é revelação, não é? Porque o grande conflito é isso, é Deus revelando o panorama geral, o pano de fundo aí que existe, né, entre o bem e o mal, quem é o vencedor, quem é o derrotado.
E isso foi revelado para nós e revelado mais ainda na cruz do Calvário, né? Quando Jesus morreu por nós, sobre quem de fato é Deus e o compromisso que Deus tem com as suas criaturas, né? Alguém já passou por a situação aqui de ser acusado injustamente? Já passaram? Já? O Guilherme ficou assim... não sei, Tentando lembrar aí. Foi bom ou foi ruim? É péssimo, né? Geralmente na época da escola aí tem aquela galera bagunceira, e aí, às vezes você tá no meio do pessoal ali, você nem queria estar ali, você nem tá bagunçando, mas acaba sendo acusado, tá no meio do rolo todo e acaba Você passa tendo... como Isso, bagunceiro também, como né? bagunceiro também. Mas é engraçado, né? Engraçado como o tempo, né? O tempo revela muitas coisas, né? E com Deus não é diferente, né? É curioso isso, né? Deus permite, às vezes, né? As coisas acontecerem para que os verdadeiros motivos sejam revelados, né? Quando a gente passa por algo assim injusto, né? No trabalho, na faculdade, na família, né? Acontecem muitos conflitos familiares, né? Nada melhor do que o tempo, né? Para revelar quem realmente estava correto e quem era de fato justo, né? Quem de fato estava ao lado da verdade. E assim também aconteceu no grande conflito. E eu queria convidar agora aqui o pastor, aliás, o Guilherme. Guilherme, conversa com o teu texto aí, qual é o teu texto, qual é a palavra que você queria acrescentar. A palavra-chave da semana é revelação. Você pode colocar também no seu chat aqui, compartilhar com a gente qual é a palavra que você queria acrescentar à rede semântica, ou na sua classe de escola sabatina, alguns usam um quadro, alguns usam o giz, alguns pegam participação de cada um, ele cria uma rede semântica ali na sua própria igreja, e a gente vai criar a nossa agora também. Guilherme, qual é o teu texto, qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica aqui? Tá certo. O texto, então, conforme está relatado, vai ser Gênesis 2, do verso 15 até o verso 17, que tem um relato bem interessante, logo depois da criação, onde Deus, então, está conversando com o ser humano. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que eu quero destacar aqui é transparência. Deus, em nenhum momento, ele ocultou as consequências do pecado, as consequências da escolha. A realidade que existe. A realidade. O Isso. mal, né? Embora não seja relatado aqui na Bíblia, nos comentários de Ellen White a respeito, logo ali depois da criação, ela conta que os anjos, eles relataram todo o cenário do grande conflito que tinha iniciado no céu e tinha vindo para a terra. Eles haviam alertado Adão e Eva de que Satanás estaria ali por perto justamente para tentá-los. Então, o que eu quero destacar é transparência. Deus, ele não faz nada às escuras, às escondidas. Ele deixa tudo de forma muito clara e explícito o que ele espera de nós e por que ele espera isso. Engraçado, né? Como uma visão do grande conflito, ela amplia tudo, é incrível, né, cara? Como é fantástico, tudo está conectado, né? Sim. Um Deus que foi muito transparente. Você comer, vai dar isso, vai morrer, tá? Se você não comer, você vai viver para sempre. É legal, né? Tem um acusador, tá aí, vai tentar vocês, então fica ligado, tá? E achei legal no livro dela também, História da Redenção, ela fala assim que se Adão e Eva tivessem só pedido auxílio, ajuda para a tentação, Deus enviaria todos os anjos dos céus em auxílio deles. Satanás é terrível, né? Então, realmente tudo está revelado e Deus foi muito transparente, né, com as consequências disso. E ele assumiu, né? A gente fala mais sobre isso aqui, sobre os riscos que ele assumiu. Vamos lá, Arícia, qual é o texto, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui? Para acrescentar na rede, eu pensei o texto de 1 João 4,16. Ele diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E aí eu queria destacar a palavra confiança. E até seguindo a linha do que o Gui falou, como não ter confiança em alguém que é tão transparente? Ele fala e se cumpre. E ele fala que nos ama e ele demonstrou esse amor num grande conflito aí que a gente está há muitos anos, que tem data para acabar, que só ele sabe, mas que tá perto, próximo. Hein? Tá próximo. Mas como não confiar em alguém que é tão transparente, que conta, que fala os passos, que fala, ó, lá na frente vai acontecer isso aqui, lá atrás aconteceu isso aqui. Eu te amo, estou fazendo isso por você. Pô, deu a vida por você. Como não confiar em alguém assim? Sensacional. Palavra? Confiança. Confiança. E você, pastor William? O texto que eu separei aqui é João, capítulo 5, versos 28 e 29. Jesus diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A palavra que eu escolhi é a palavra neutralidade. Boa. Mas por que eu escolhi essa palavra? Para mostrar que no grande conflito não tem neutralidade. Se você fizer um estudo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia apresenta sempre dois caminhos. Ou você é justo ou é injusto. Ou você é obediente ou é desobediente. Ou você é fiel ou você é infiel. No fim de tudo, ou você está salvo ou está perdido. Não tem. E até nesse grande conflito só tem dois lados, né? Só dois lados. Não tem bem mais ou de- mal. Não tem. Então, assim, nesse grande conflito, como nós já comentamos, nasceu aqui, está envolvido. Não escolher é uma escolha também, né? Muito bem, Arícia. E quando se trata assim de escolha, é isso que a Arícia falou. Se você não tomar decisão ao lado de Jesus, você já ficou do lado de Satanás, né? Não basta você escolher, não é você escolher ficar com Satanás. Se você não escolher nenhum lado, você já ficou do lado de Satanás. Agora, para Deus, tem que ser uma escolha consciente. Você escolhe Jesus. Até nisso ele é transparente, né? Sim. Você tem que escolher seguir o cordeiro, né? Por onde quer que ele vá. Bom, e aí, já ficou angustiado aí por alguma coisa que fizeram com você? E você se sentiu injustiçado? E você quis resposta rápida, uma justificativa? Seu caráter foi colocado em xeque, sua reputação foi jogada na lama? Imagina Deus, hein? Que há séculos espera, né? Pacientemente, né? Vendo o mal ser chamado de bem, né? Vendo a mentira prosperando, né? Aparentemente parece que vai vencer, etc. Mas acredito, parece que para nós parece bem mais fácil. A gente enfrenta alguma coisa, quer ver o resultado, né, imediato, a gente se sente legal, né? Porque foi vindicado, tem um julgamento, foi tomado parecer ao seu favor, né? Provas comprovaram que você era inocente. Saiba que Deus mais ainda, né? A lição mencionou isso aqui, achei fantástico, né? É muito mais difícil para Deus. Ele poderia fazer assim para isso acabar, né? Mas ele resolveu não fazer. Felizmente, né? A Bíblia diz que os resultados serão colocados às claras muito em breve. Todo o universo, aliás, em todo o universo, só a gente, né? Ou alguns aqui da Terra, a maioria aqui da Terra ainda não percebeu, né? O quanto Satanás é mau, é ruim, que não vale a pena estar do lado dele. Mas isso em breve vai acabar. E esse grande conflito vai terminar e o caráter de Deus será vindicado, né, para todo o universo e ninguém terá mais dúvidas sobre quem Deus realmente é. Isso já está revelado na Bíblia. Por isso que é tão importante você conhecer a Bíblia, conhecer esse grande conflito, começou no céu, está aqui na terra e que está prestes a terminar e como você pode vencer, de que lado você deve estar, que é ao lado de Jesus. Deus assumiu, não é isso, Guilherme? Todos os riscos possíveis, né? Inclusive de ser chamado de indiferente, ausente, né? De que parece que não quer resolver, está demorando demais. Todos os riscos possíveis ele assumiu, é isso mesmo? Exatamente. Aqui vem falando o seguinte, é o que a gente pensa. Por que Deus ele não fez assim e destruiu? Porque geraria dúvida. Mas então o que ele fez? Quais foram as atitudes que ele tomou? Ele teve que ter alguns riscos. Aqui eu destaquei o seguinte, afinal, Deus não teria poupado o universo de tanto sofrimento e dor ao acabar com a fonte do problema antes que outros pudessem ser afetados? Seria muito mais fácil. Só que a dúvida que ficaria? Deus ele teve que tomar algumas decisões, algumas escolhas, e ele preferiu esperar para que as consequências do pecado viessem à tona totalmente. Algumas pessoas... Aqui, uma outra parte que eu achei interessante destacar. A resposta é que Deus não deseja amor e adoração, ou melhor, Deus deseja amor e adoração, não poder. E nenhuma dessas coisas pode ser forçada. Deus não pode nos forçar a amá-lo e adorá-lo mais do que poderia forçar Satanás a fazê-lo. Ou seja, a própria adoração e respeito que Satanás deveria dar a Deus também era algo que ele escolheria dia a dia, escolheria momento a momento. Deus não tem como forçar isso. E aí, por conta disso, é que ele diariamente, a todo momento, ele toma esse risco quando ele deixa todas as criaturas do universo com o livre-arbítrio para escolher adorar a Deus ou, inclusive, se rebelar contra Deus. A boa notícia que nós temos, então, é que aqui está todo o roteiro de todo esse filme chamado O Grande Conflito. Está aqui na Bíblia, então a gente já tem o spoiler. E em um texto bíblico diz que isso não vai se levantar uma segunda vez. Depois do julgamento final, depois da destruição final do pecado, não corre o risco do pecado surgir novamente, mas nós ainda continuaremos tendo livre arbítrio. O entendimento é que nós estaremos tão familiarizados com as consequências do pecado por conta da história que teve,
que nós vamos escolher constantemente adorar a Deus e servi-lo. Nós vamos escolher amar a Deus. Deus sabia que a única maneira de ter um universo no qual o amor é valorizado e desenvolvido é aquele em que os seres criados têm o livre-arbítrio. Então é por isso que ele tomava e toma esse risco diariamente, deixando que nós escolhemos adorá-lo. Ou Rejeitá-lo. Isso que eu achei fantástico, né? Porque a cruz é, para mim, o maior risco que o céu teve que correr. Sim. E embora depois de tamanha demonstração de amor, vai ter gente que não vai aceitar, que não vai entender, né? E que, de certa forma, até vai ver em Jesus mais um lunático que surgiu na história aí, mais um personagem importante, histórico, que fundou mais um grupo religioso, uma igreja, sei lá, de fanáticos aí e tal. Não vai entender, não vai compreender. Satanás vai ser tão astuto que ele vai fazer com que as pessoas deturpem o seu livre-arbítrio e não entendam o que foi oferecido para elas. Então, Deus correu até esse risco. O livre-arbítrio rejeitado. Ele foi tão deturpado que escolher adorar a Deus é falta de escolha. É um cerceamento da liberdade, quando na verdade é justamente o contrário. Uhum. É em Cristo que a gente tem total liberdade das nossas escolhas e especialmente a liberdade de estar longe do pecado. Então, aqui a lição destacando aqui, para ir caminhando para o final, amor requer liberdade. Então, não tem como fugir disso. Para Deus ter o seu amor, o seu caráter estabelecido, incontestável, a base para isso é um ambiente de liberdade, que é tudo que o diabo não quer, Satanás não quer. Ele quer nos manter presos, ignorantes ao caráter de Deus, longe de Deus, né, até ao ponto de achar que Deus não se importa com a gente. Então, até escrevi na minha lição aqui, Jesus versus Satanás. A cruz é o ápice deste momento onde o caráter de Deus ele é revelado e as pessoas realmente vão poder escolher de que lado realmente quer estar. Deus correu por conta de nos dar liberdade todos os riscos que alguém poderia correr para poder demonstrar para nós de que Satanás estava errado, de que Satanás é mau, né? Por isso que o juízo final, né, a primeira mensagem angélica, né, de que nós temos que temer a Deus, dar glória, porque o juízo começou. Mas como assim? Como é que juízo... Temos aqui uma advogada, né? Como é que juízo pode ser encarado como algo cheio de esperança? Eu queria até ouvir suas considerações finais aqui, Arícia. O que é que você queria compartilhar com a gente e também suas considerações finais sobre essa esperança que nós devemos ter no juízo de Deus? A gente olha juízo, julgamento final sempre com medo, né? Eu sempre, quando tinha relatos do fim dos tempos na igreja, eu sempre tive medo. E hoje ainda tenho. E eu imaginava, assim, uma espécie de... Até compartilhei isso na igreja uma vez. Que ia ter um telão, e aí as pessoas iam ver... Sabe a listinha de tudo que você pegou? No dia tal, horário tal, a Arícia fez tal coisa. E eu percebi que, apesar disso ainda estar arraigado em mim, porque a gente precisa ser sincero aqui, né? Às vezes quem olha a gente aqui no podcast acha a perfeição, né? E a gente não é. E apesar disso ainda tá arraigado, eu olho que às vezes a gente é muito autorreferente. A gente pensa muito sobre a gente. E o conflito, a esperança no juízo é muito maior. É sobre uma história de todo o universo. É sobre o caráter de Deus. É sobre quanto Ele nos ama. Então, mais do que falar se está certo ou está errado, e um juízo vai vir para isso. Não dá para a gente falar que não. Para falar, olha, você aceitou ou você não aceitou. Ele vai ter isso. Mas ele vem para dizer assim, confirmar o quanto Deus é bom. O quanto Deus é amoroso. E aí não tem como não ter esperança quando você olha essa ótica, né? Quando você vai com essa ótica. Mas que dá um medo e que a oração é para que Jesus mude o meu coração para tirar esse medo do juízo é real. Fantástico, né? Vale ressaltar aqui, pastor Fabrício, na questão do juízo, né? Nós não temos culpa do grande conflito que tem entrado nessa terra. A Bíblia diz que a morte veio por causa do pecado de Adão, né? Mas a vida vem por causa do segundo Adão, né? Então veja que nesse julgamento de Deus, a gente não pode pensar no julgamento só para o final. A gente vê que Deus ele é certo no seu julgamento. Como a humanidade foi enganada, Deus ele poderia... Veja só como que Deus age. Ele poderia chutar a terra para o cantão do universo e falar, ó, se virem, não mandei vocês pecarem. Mas não. Olha o julgamento de Deus, assim, já desde o início. Eles foram enganados.
eles foram envolvidos nesse drama. E aí Jesus, mesmo antes de criar o ser humano, fala, eu morro por eles. E aí Jesus, então, ele entra na nossa história. Ele entra, sabe, nesse conflito aqui, e Jesus vem morrer pelo ser humano. E quando se fala de juízo, o juízo causa apreensão, causa medo, né? Mas a Bíblia diz assim, ó, Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem estão. No final de tudo, resumindo o que a Bíblia fala, as pessoas vão se perder não porque pecaram, porque se fosse assim ninguém se salvaria. No final de tudo, as pessoas vão se perder porque rejeitaram Jesus como Salvador. Porque no momento que eu aceito Jesus como Salvador, Jesus, ele tira os meus trapos de imundícia, ele tira os meus pecados, ele me lava, ele me purifica e ele me veste com a veste de justiça dele. Daí, o que significa isso na prática, que Jesus me veste com a justiça dele? Quando o Pai olha, o Pai não vê mais os pecados da Arícia, do pastor William, Fabrício e o Guilherme, não. Para esses pecados, Jesus pagou o preço deles lá na cruz. O Pai olha para nós e vê em nós a vida de Jesus, que foi creditada a nós, foi dada a nós. Veja, Jesus viveu a vida perfeita porque nós não conseguíamos viver aquela vida. E ele viveu aquela vida perfeita para nos dar. Então, é como se, assim, aquelas curas que Jesus fez, eu fiz. Aqueles milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus viveu perfeito é meu agora. A obediência dele. E é por isso que no juízo é simples assim. A Bíblia diz, salvação é o quê? Salvação é, tem o filho, tem a vida. Não tem o filho, não tem a vida. Então, salvação não é o que eu faço ou deixo de fazer. Salvação é quem eu tenho. Tenho Jesus, escapei do juízo. Não tenho Jesus, condenado no juízo. Por isso que a gente tem que manter o foco em Jesus, né? Agora, né? Agora. É porque o juízo vai só revelar, na realidade, de que lado você decidiu estar, né? A verdade é essa, né? Ele revela a sua escolha, né? Revela a sua Não é escolha. alguém escolhendo por você, que é o que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? E o mais importante de tudo, você mencionou um ponto importante, ele revela o caráter de Deus, né? Não é para revelar o quanto a gente é mal, mas o quanto Deus é bom. Por isso que o juízo, gente, quem sabe, da Bíblia, é a mensagem mais urgente, a mais importante e a mais cheia de esperança. Porque revela um Deus que vai se levantar a favor do seu povo. Então o juízo de Deus não é para condenar, nunca foi. Foi para salvar. Quem tem Jesus está salvo já. Quem não tem já está condenado. Já pensou? Por isso que aceitar Jesus é algo tão importante hoje, para nós hoje. Considerações finais, o nerd da mesa. O juízo final de Deus, ele, junto com a destruição do pecado de Satanás, ele vem num momento crucial onde ninguém mais vai ter dúvidas do caráter de Deus. Isso que foi falado da esperança no juízo, onde quem está sendo julgado, o que a Arícia mencionou, né, que nós seremos julgados, a gente vai ter a consequência das nossas escolhas, seja longe de Deus ou a salvação com Jesus. E no final, isso vem para mostrar o caráter de Deus. Deus é justo acima de tudo. E isso é que deve ser a maior esperança que nós podemos ter hoje. Sensacional. Amém. É isso aí, Arícia. Ora pra gente. Claro. Por favor. Paizinho querido, a gente estudou sobre um grande conflito, sobre uma guerra que ainda está acontecendo. E a gente quer escolher estar ao seu lado. Amém. Amém. A minha oração hoje é para que cada pessoa que está ouvindo, eu que estou falando, os meus colegas aqui que a gente está conversando sobre Amém. isso, Pai, que a nossa escolha seja estar ao seu lado. Amém. Amém. A gente estudou aqui que essa é a única escolha que a gente precisa fazer. A gente precisa estar submisso a Ti. E aí, no juízo, a gente vai ver o seu caráter mais uma vez revelado, como foi ali na cruz, de quanto o Senhor é amoroso. Então, a minha oração é simples hoje. Coloque essa escolha no nosso coração. O Senhor Amém. é tão bom que a gente pode até pedir para que o Senhor nos ajude a escolher. Então, minha oração é pela escolha, Pai. Ora em Teu nome, amém. 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 Obrigado, Arícia, mais uma vez. Obrigado, pastor William. Obrigado, Guilherme. Que bom estar com vocês aqui, tá trocando ideias. Que essa mensagem enche nosso coração de esperança, né? Em saber que no final de tudo, Jesus já venceu, né? Amém. Que bom. Com E aí, certeza. você de casa já escolheu, já fez a sua escolha? Quem está em Jesus não tem medo da condenação, tá? Porque a condenação não é para quem aceitou Jesus. A condenação, ela não é mais uma realidade para quem está em Jesus. Você já foi livre, então aceite isso. Ande com Jesus. Diz que nós estudamos essa semana aqui que o testemunho de quem andou com Jesus é uma prova de que Deus é amor, o cara, Deus é confiável. Que você seja essa prova viva de que vale a pena escolher estar e permanecer ao lado de Jesus. Seu advogado,
e também no seu juiz, tá? Que Deus abençoe muito você. Não esquece de pesquisar a gente nas redes sociais, nosso Instagram, também no canal lá do YouTube da Paulista Leste. Compartilhe esse conteúdo. Não só escute, veja, mas compartilhe para que outros também tenham um vislumbre deste grande conflito entre o bem e o mal, que, segundo a Bíblia, já tem um vencedor. E o vencedor é Jesus e todos aqueles que seguirem o Cordeiro por onde é que ele vá. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro no seu podcast No Contexto. Até lá.